Se hoje você abrir o Instagram e ver uma mulher de biquíni pegando sol numa praia azul turquesa lotada de gente bonita, não é coincidência, não. Grande chance de ser Croácia, o país que virou, do nada, a nova obsessão de verão da Europa inteira. E não é só sorte de algoritmo, tem motivo concreto por trás disso. Primeiro, o dinheiro. Desde 2023, com o euro no bolso e fronteiras sem burocracia, ficou tão fácil entrar na Croácia quanto entrar na casa de vizinho. E ainda assim, comer e dormir ali custa bem menos que na Itália ou na França vizinhas, o que faz o mesmo orçamento de verão render praia mais bonita e mais dias de viagem. Segundo, a água. O Adriático croata tem uma transparência que praticamente não existe em nenhum outro mar da Europa continental. Dá para enxergar o fundo a metros de profundidade, sem exagero. E terceiro, o litoral inteiro é recortado em mais de 1000 ilhas, o que significa que ninguém precisa dividir a mesma faixa de areia lotada, sempre tem uma enseada vazia, esperando um barco a menos de 1 hora de distância. Bora entender de perto por que essa combinação virou irresistível. Começa em Split, a segunda maior cidade croata, com uma história tão torta que parece invenção de roteirista de série e um cartão postal de chegada capaz de deixar qualquer viajante de queixo caído, montanha ao fundo, mar de um azul quase artificial na frente. No ano 305 d.C., o imperador romano Diocleciano fez algo que nenhum outro imperador de Roma tinha feito antes. Abdicou do trono por vontade própria, ainda vivo, ainda no auge do poder. E para a aposentadoria, mandou construir um palácio de proporções absurdas de frente para o mar, na prática, uma pequena cidade murada inteira só para ele viver os últimos anos em paz. Só que Diocleciano também foi o imperador que mais perseguiu cristãos em toda a história romana, e quando ele morreu, a ironia cobrou o preço na cara dura. Os próprios cristãos que ele tentou exterminar invadiram o mausoléu onde o corpo dele estava guardado e transformaram o túmulo do imperador numa igreja que segue funcionando até hoje, uma das mais antigas de todo o continente europeu. É como se séculos depois transformassem o gabinete do ditador mais temido de um país em creche pública. Tem até um detalhe curioso escondido num canto do pátio central, uma esfinge egípcia genuína com quase 4.000 anos de idade, dada de presente ao imperador pelos próprios egípcios da época e que segue ali, praticamente intacta, cercada de turista tirando foto, sem fazer ideia de que aquele bloco de granito é mais velho que a própria noção de história antiga. E o que sobrou de um palácio construído há 1.700 anos? Bora ser sincero, você imaginava uma ruína cercada de corda de veludo? Nada disso. As pessoas moram literalmente dentro das muralhas dele. Tem apartamento em cima de coluna romana, restaurante escondido em Alameda que parece Veneza em miniatura, e fonte de água benta correndo livre no meio da praça, gostosa e gelada para quem quiser beber. Sim, em Split, a água é potável até nas fontes históricas. E, de brinde, em dias de sorte, você ainda escuta um coral local cantando clapa, música folclórica dálmata, a capela, ecoando entre pedras que já viram um império inteiro nascer, crescer e desmoronar. E se tem um lugar que resume o clima de verão croata fora das muralhas do palácio, é a praia de Ginjan, a poucos minutos do centro. Faixa enorme de seixo lotada de guarda-sol, gente jovem espalhada em toalha, bar de praia tocando música o dia inteiro. Sol, mar e gente bonita, a primeira prova visual de por que meio mundo está escolhendo a Croácia esse verão. E se sobrar energia no fim do dia, vale a subida até o mirante do Monte Marjan, 300 degraus de escada, nada assustador quanto parece, que terminam num terraço com vista de cortar a respiração sobre toda a cidade, o porto lotado de barco e o horizonte pintado de rosa quando o sol começa a se pôr. E para fechar o dia com estilo, tem uma lanchonete simples na Cidade Velha que costuma ter fila enorme na porta, servindo um pão recheado com carne moída, cebola e um molho cremoso de queijo, comida de rua honesta, rápida e barata. E por falar em praia, uma curiosidade que explica por que ninguém estranha ver tanta gente tomando sol sem a parte de cima do biquíni por lá, a Croácia tem uma das tradições de naturismo mais antigas da Europa. Tudo ficou famoso em 1936, na ilha de Rabi, quando o rei britânico Eduardo VIII, em viagem privada com Wallis Simpson, obteve permissão das autoridades locais para nadar nu numa enseada isolada. O episódio virou notícia em jornais da Europa inteira e a Bahia até hoje é apelidada de Praia Inglesa por causa disso. Décadas depois, a então Iugoslávia percebeu o filão e passou a demarcar oficialmente praias.
FKK na turistas por toda a costa, prática que a Croácia manteve depois da independência. Resultado: aqui, tomar sol sem a parte de cima é tratado como escolha pessoal banal, não como escândalo, o mesmo comportamento visto em praias do sul da França ou da Espanha, só que a Croácia foi pioneira décadas antes. A costa croata tem mais de 1.000 ilhas espalhadas pelo Adriático e menos de 50 delas tem gente morando o ano inteiro. Isso significa uma coisa só: para ver a Croácia de verdade, você não anda de carro. Você navega. E é exatamente isso que faz da vida a bordo de um cruzeiro pelas ilhas a experiência mais desejada do verão europeu. Imagina acordar todo dia numa cabine com vista para o mar, sem despertador, só o barulho de âncora sendo puxada, o tipo de alarme que ninguém reclama de ouvir. Alguém aí ainda acha que trabalhar de casa é o auge do home office? Experimenta responder e-mail com os pés na água. Café da manhã com pão fresco e queijo local, e 20 minutos depois já boiando de colete flutuante em água turquesa, numa parada de banho que dura até 4 horas seguidas, todo santo dia. No almoço, salada caprese, risoto e robalo grelhado, uma vez por semana rola o jantar do capitão, todo mundo arrumado, brindando junto. À noite, o barco atraca lado a lado com outros barcos, às vezes 7 numa fileira só, e você atravessa a coleção inteira de convés alheios só para chegar no seu próprio quarto. É bagunçado, é surreal e é por isso que vicia. Dormitório de faculdade, só que flutuante. E o mais interessante desse arquipélago é que nenhuma ilha se parece com a outra. Enquanto uma vive de lago e trilha silenciosa, a próxima é badalação pura. Enquanto uma cultiva vinho branco encorpado, a vizinha faz tinto mais robusto. É quase como se cada pedaço de terra tivesse decidido, séculos atrás, se especializar numa versão diferente de verão perfeito. Depois de atravessar o mar, chega-se a Hvar e aqui a Croácia muda completamente de personagem. Hvar já foi território veneziano por 600 anos e hoje carrega um apelido nada modesto. Chamam a ilha de Saint-Tropez croata, a mesma lógica de Mykonos na Grécia ou de Ibiza na Espanha. O porto de Hvar já recebeu iate avaliado em mais de 500 milhões de euros ancorado tranquilamente na Bahia. Já passaram por lá Beyoncé, Jay-Z, Tom Cruise e Ed Sheeran. Dizem até que Jay-Z é cliente frequente por ali, direto do próprio iate. Tem balada badalada só com reserva, a Carpe Diem, dentro de uma logia veneziana do século XVI, servindo champanhe de mais de 1.000 euros a garrafa. Mas não é preciso ser bilionário para sentir esse clima. Tem trilha curta até uma fortaleza espanhola no alto da cidade, com vista panorâmica de todas as ilhas vizinhas ao mesmo tempo, e o caminho inteiro é sombreado, praticamente um milagre em pleno agosto croata. E fora do circuito badalado, alugar um barco com skipper por um dia rumo às Ilhas Paklene, 14 ilhotas quase desabitadas, ainda é a forma mais bonita de ver Hvar por dentro. Penhascos vermelhos esculpidos pelo tempo, enseadas praticamente vazias, água tão transparente que parece vidro líquido. O centro de Hvar em si já é um convite para se perder. A maior praça de toda a costa dálmata, cercada de lojinha, restaurante e ruela estreita subindo ladeira acima, cada uma escondendo um terraço diferente com vista para o mar. E o curioso é que Hvar equilibra dois públicos sem que um atrapalhe o outro. De dia, família tomando sol tranquila. À noite, a mesma cidade vira ponte de gente arrumada saindo para jantar cedo e voltando para dançar até tarde. Camaleão que muda de personalidade conforme o sol se põe, meio como búzios entre a tarde e a madrugada. Se você está gostando desse mergulho na Croácia, esse é o ponto ideal para compartilhar o vídeo com aquele amigo que ama praia, mar e uma bebida gelada, sem falar de mulher fazendo topless, né? Manda aí, vai! Antes de seguir viagem, uma parada que costuma surpreender todo mundo, a ilha de Meljet, praticamente inteira transformada em parque nacional, escondendo 2 lagos de água salgada cercados de pinheiral, do tipo que já entrou em lista internacional de lagos mais bonitos do mundo. Sério, tenta pronunciar Meljet numa festa e vê se alguém acerta de primeira. Dentro de um desses lagos existe uma ilhota minúscula com um mosteiro do século XII, uma ilha dentro de outra ilha, tipo boneca russa geográfica. Dá para alugar caiaque, pedalar pela trilha ao redor da água ou simplesmente nadar até lá e voltar nadando, sentindo o fundo raso e morno logo debaixo dos pés. O silêncio ali é tanto que a única coisa que se ouve é inseto cantando e água batendo de leve na pedra, um contraste tanto com a badalação de Hvar que a gente acabou de sair.
É o tipo de parada que deixa qualquer viajante repensando o próprio conceito de férias. E claro, depois de tanto sol, chega a hora do prato. A dieta dálmata é um dos exemplos clássicos de dieta mediterrânea: peixe fresco, azeite de oliva extra virgem, vegetais da estação, quase nada processado. E essa costa entra na mesma conversa que regiões como Okinawa no Japão ou a Sardenha na Itália, os famosos exemplos de zonas azuis do planeta, onde a população idosa costuma viver mais e melhor do que a média mundial. Um pescador local resume isso com uma piada que parece bobagem, mas não é. Sabe quantas vezes um peixe nada na vida dele? 3. A primeira no mar, a segunda no azeite quando frita, e a terceira no vinho, quando você brinda com ele. E tem o ditado que os mais velhos repetem havia gerações: a uva é como namorada, exige atenção o tempo inteiro, já a oliveira é como mãe, perdoa até quando você esquece dela. Não é raro achar ilhéus com 90, 95 anos, ainda ativos, ainda cuidando da própria horta todo santo dia. Pergunte o segredo e a resposta vem sempre igual, meio rindo: bom vinho, boa companhia e mulher bonita por perto. Simples assim, sem fórmula secreta, sem suplemento importado. E para quem tem receio de mar aberto, uma boa notícia: a água croata não tem tubarão, arraia ou qualquer bicho assustador rondando por ali. O único perigo real são umas águas vivas minúsculas e inofensivas, que no máximo dão uma ardidinha rápida, resolve com um pouco de vinagre e segue o verão. É basicamente banheira gigante de água salgada, o que explica por que ninguém tem medo nenhum de saltar do barco direto para o mar aberto. Seguindo o arquipélago, chega-se à ilha de Vis, a mais bonita e menos conhecida de toda a viagem, e convenhamos, menos conhecida na Croácia já é sinônimo de ainda intacta, porque nada nesse país fica escondido por muito tempo. Foi só recentemente que Vis voltou a receber turista, depois de décadas fechada como base militar da antiga Iugoslávia. Foi esse isolamento forçado que preservou a ilha do turismo em massa por tanto tempo, o mesmo tipo de acidente histórico que transformou Cuba, por décadas isolada do mundo, num museu vivo de carro antigo. Uma das partes mais charmosas fica em Stari Grad, reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco, por causa da planície agrícola mantida praticamente intacta desde que colonos gregos, vindos da ilha de Paros, chegaram ali havia mais de 2.400 anos. E a poucos minutos de barco de Vis fica o verdadeiro cartão postal secreto da região, a Gruta Azul, na ilhota vizinha de Biševo. Uma caverna minúscula onde só se entra de barco pequeno, agachado, quase deitado, e do outro lado a água inteira brilha num azul elétrico, como se estivesse iluminada por baixo, efeito puramente natural da luz do sol entrando por uma fresta submersa embaixo da rocha. A visita dura só uns 20 minutos, mas é o tipo que fica na memória para o resto da vida, a luz mudando de tom a cada segundo, todo mundo em silêncio dentro do barquinho. Descendo mais um pouco, chega-se a Korčula, cidade murada medieval que se orgulha de uma lenda e tanto, dizem que foi ali que nasceu Marco Polo, o viajante mais famoso da história, o cara que atravessou a Ásia inteira, viveu na China e voltou para contar histórias que ninguém acreditava serem verdade. E pensa bem, você brincou de Marco Polo na piscina a vida inteira, sem fazer ideia de que o nome vinha de um sujeito que literalmente cruzou o mundo real. Existe até uma casa-museu erguida onde, segundo a lenda local, ficava a residência da família dele, e por dentro dá para seguir o mapa da viagem que ele fez ainda adolescente, aos 17 anos, ao lado do pai e do tio. Verdade histórica ou não, é impossível não se emocionar pensando que o conceito de vlog de viagem pode ter nascido bem ali, 700 anos antes de existir internet. Marco Polo era basicamente o primeiro influenciador de viagem da humanidade, só que sem celular, sem tripé e com risco real de não voltar vivo. No topo de uma torre medieval do século XVI, ainda dá para subir uma escadaria estreita e chegar a um mirante usado para vigiar navios inimigos chegando pelo mar. Hoje serve só para assistir ao pôr do sol com uma taça de vinho local na mão, olhando o mesmo horizonte que os guardas medievais vigiavam havia 500 anos. E o fechamento dessa viagem só podia ser em Dubrovnik, a pérola do Adriático, fortaleza murada construída entre os séculos XI e XIII, com mais de 2 quilômetros de muralha de pedra que resistiu ao Império Otomano e a guerras contra Veneza ao longo dos séculos. Caminhar pela Cidade Velha é como entrar direto num set de cinema. E não é força de expressão. Dubrovnik foi o cenário real de King's Landing,
numa das séries mais assistidas da história da televisão, o mesmo tipo de efeito turístico que a Jordânia sentiu depois de Indiana Jones em Petra. Andando pela Cidade Velha dá para reconhecer a escadaria famosa de uma das cenas mais marcantes da trama, e existem passeios guiados inteiros dedicados só a mostrar cada canto onde alguma cena icônica foi filmada. Um point que pega muito turista de surpresa. Dentro das próprias muralhas históricas existe um barzinho chamado Buja, literalmente construído num buraco na pedra de frente para o mar aberto. O point é pular direto da rocha na água, com música tocando e bebida gelada na mão, olhando para a baía inteira lá embaixo. E uma curiosidade que também pega muita gente desprevenida: nas cidades históricas croatas, andar de biquíni ou sunga fora da praia é proibido, pode até render multa. Beber na rua fora da área de bar também. Então aquela foto estilosa andando de biquíni pela Cidade Velha pode sair mais cara do que a passagem. No fim das contas, a Croácia entrega exatamente o que promete. História antiga demais para ser real, ilha atrás de ilha de água impossivelmente azul, vida boa regada a vinho e azeite, e um estilo de vida que parece ter sido desenhado propositalmente para fazer qualquer pessoa querer ficar. Não é sorte que meio mundo esteja escolhendo esse pedaço de Adriático para passar o verão. É a combinação certa de história, comida, festa e paisagem, tudo dentro de um único país pequeno, o suficiente para atravessar de barco em uma semana. E se você chegou até aqui, é porque curte mar, curte história bem contada e, sejamos sinceros, também curte uma boa vista de biquíni na praia de vez em quando. Então segura essa vontade de fechar o vídeo agora, porque o verão europeu não acaba por aqui. No próximo capítulo dessa série tem mais um país chegando, com mais praia e mais água azul. Deixa o like adiantado, fica de olho, e a gente se vê no próximo verão.